Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu estou fazendo para falar um pouco sobre o problema que tem atingido a todos nós, né, a humanidade em geral, que é sobre o coronavírus, onde as pessoas têm perguntado para mim se eu estou atendendo normal, se eu estou fazendo trabalhos normais. Bom, em termos de atendimento, para mim não mudou nada, porque o meu atendimento é online, então ninguém vai me transmitir o vírus, nem eu vou transmitir o vírus a ninguém. A respeito de trabalho, sim, eu estou fazendo os trabalhos normais, com um pouco mais de dificuldade em termos de compra de material, porque tem lojas que abrem, tem lojas que não abrem, então você tem que sair procurando um pouco mais, mas quanto a isso também são problemas que estão sendo sanados. Eu vou falar aqui o meu ponto de vista, tá? Não estou dizendo que eu estou certa, que eu estou errada, é o meu ponto de vista a respeito disso. Bom, teve um tempo, logo quando saiu a propagação do coronavírus e que estava falando em todas as mídias, embora continue falando em todos os telejornais sobre isso, que eu, após o meu trabalho, eu ficava ali assistindo de canal em canal, de programa em programa, de jornalismo em jornalismo. E chegou um momento que eu vi que isso estava me fazendo mal. Realmente eu acho que a gente tem que estar informado das coisas que estão acontecendo e que estão afetando a humanidade, mas também quando você fica só ouvindo desgraça, sabe, o tempo todo, isso não faz bem para a tua mente. É uma epidemia? Sim. É uma coisa que gera morte? É. Só que nós temos que entender, gente, que independente do que está acontecendo, a gente precisa viver. Né? Porque se nós formos olhar para estatísticas, você vê que todos os dias acontece um acidente de carro, aí você não vai mais dirigir? Que todos os dias ou uma pessoa é estuprada, ou uma mulher é morta, ou tem o feminicídio. Então, assim, existem um monte de coisas na nossa vida, e no nosso planeta, e aqui no Brasil, que a gente não tem controle. E nem por isso a gente vai deixar de viver. Né? Porque, por exemplo, eles fecham todas as lojas e falam não pode ter aglomeração. Mas tem aglomeração se você vai no mercado fazer compra, tem aglomeração se você vai na padaria comprar o pão. Falam que os idosos não podem sair de casa e mostram no noticiário uma idosa dentro de casa e os filhos do lado de fora, e que os filhos foram lá e fizeram compra para ela. Que bonito, sabe, na televisão. Mas o que eu vejo na sociedade, o que eu vejo na região onde eu moro, é um monte de idosos. E quando eu saio na rua, e independente de falarem que a gente não pode sair na rua, se eu preciso eu saio, porque se eu não tiver quem faça por mim, quem vai fazer? E quando eu saio na rua, o que eu vejo é uma quantidade enorme de pessoas idosas, porque a realidade do nosso país é que as pessoas idosas nem sempre têm esse cenário bonito que a gente vê na televisão, de um filho que vai lá e faz compra e vai levar para o idoso. Muitas vezes são os idosos que trabalham para sustentar os filhos, muitas vezes os filhos casam e nem se lembram que os pais existem, muitas vezes as pessoas, às vezes é sozinha, sabe, não tem um filho próximo ou mora em outra cidade. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas saem na rua não é porque elas estão enfrentando a autoridade ou são ignorantes às informações que são passadas na televisão e estão se expondo. É porque elas precisam. E aí o que elas fazem? Colocam uma máscara, passa o álcool gel quando acha, né? Porque nem isso tem sido colocado para vender, porque sumiu, e a gente precisa sobreviver, sabe? A gente precisa sobreviver da forma como o nosso país oferece isso, né? Porque aí eles falam assim, temos que tomar cuidado com as pessoas que moram em lugares onde a rede sanitária não é tratada. Desde que eu me entendo por gente, a rede sanitária não é tratada.
Já passaram-se trocentos governantes que nunca tratou. E, na verdade, o que a gente vê em relação aos nossos governantes é que agora eles estão desesperados. Mas sabe por que eles estão desesperados? Porque eu acho que pela primeira vez na vida, os nossos políticos tiveram um problema para resolver. Porque toda vez que existe eleições, a gente não escuta os políticos falar: eu vou cuidar da saúde, eu vou cuidar dos hospitais, eu vou cuidar de moradia. Você já viu algum fazer? Não, nenhum faz nada. Eles entram lá, ficam milionários, roubam o que pode e vão embora. Só que dessa vez entrou um assunto que eles precisaram resolver, porque é um assunto que afetou todo o planeta. Só que nos países de primeiro mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, eles falam para as pessoas não sair de casa, mas lá foi cedido uma indenização de $1.000 para ajudar as pessoas. $1.000 são R$5.000. Eu penso que se você recebe uma ajuda de R$5.000, dá para você ficar em casa. Dá para você pagar uma pessoa jovem para ir lá fazer compra para você. Agora, a ajuda que foi dada aqui no Brasil foi de R$200 por mês. R$200 eu compro de carne no açougue em um dia. E aqui no Brasil vai demorar um mês para a pessoa receber essa ajuda, e ainda que não é para todo mundo. Em outros países, eles cortaram a água e a luz. A pessoa não precisa pagar água e luz até acabar essa crise. Aqui não aconteceu isso. Então não adianta a gente ficar escutando desgraça na televisão e ouvindo os nossos políticos ali desesperados porque eles não sabem resolver problema. Não sabem mesmo, eles nunca resolveram. Portanto, o que eu acho e o meu ponto de vista é que as pessoas precisam viver. Sabe, se você tiver condições de ficar dentro de casa, ótimo. Sabe, vamos respeitar as leis, vamos respeitar as regras. Mas se você não tem, passe seu álcool gel, se você achar, coloque sua máscara e vai resolver seus problemas. Porque o que adianta falar que a pessoa não pode sair dentro de casa? Eles vão lá, eles cancelaram todos os shows, todos os locais que as pessoas tinham para ter um momento de lazer, ou seja, você tem que ficar preso dentro de casa. Mas se você pega uma condução que tem 500 pessoas ali aglomeradas, será que elas não estão passando por momentos de risco? Porque aí o governo fala assim: não fiquem aglomerados dentro de condução, mas ele disponibilizou, olha, então, para que vocês não fiquem aglomerados dentro de ônibus, se nós tínhamos 500 ônibus que a gente oferece nas frotas por dia, vamos oferecer 5.000, vamos oferecer 10.000, vamos aumentar a quantidade de ônibus, de metrô, de trem. Fizeram isso? Não. Então eu acho que chegar na televisão e colocar regra para as pessoas quando não é você que está vivendo aquilo, porque eles têm convênio, eles têm hospital particular, eles moram em mansões, eles têm empregados para fazer as coisas para ele, nós não temos. Sabe? Então, esse o meu ponto de vista. Eu acho assim que a gente tem que respeitar até onde puder, mas fora isso, a gente tem que sobreviver. E sobreviver é fazer aquilo que é necessário, é trabalhar, ir atrás das coisas, é correr. E eu estou fazendo isso. E diria que as pessoas têm que fazer isso também, né? Porque a gente não vive de estimativas. Fiquem um tempo em casa até as coisas melhorar. Só que o tempo que você vai ficar em casa, as contas vai bater na tua porta do mesmo jeito, sabe? É como eu vi um jornalista falando recentemente: as pessoas, se não morrer de coronavírus, vai morrer de fome, porque não querem que as pessoas trabalhem. Então, gente, olhando para o lado espiritual, que é onde eu trabalho, peçam a Deus, façam orações. Eu ensino nos meus canais firmeza para as pessoas fazerem para doenças. Faça aquilo como uma proteção para você. Está lá no canal, tem várias coisas que pode ser feito para Obaluaê, tem Exu curador, sabe? Procure as entidades para te trazer saúde, sabe? Pedindo para te trazer proteção. Mas aquilo que vocês precisarem fazer, faça. Sabe, a gente precisa ser realista. E, se possível, não fique tão focado em jornalismo, em mídia, em coisas que às vezes tem fake news e que a gente escuta muita mentira também.
Eu acho que a gente tem que fazer sim a nossa parte de respeitar a autoridade, mas a gente tem que sobreviver. Eu acredito que isso um momento vai acabar e desejo a vocês saúde, força, fé, coragem, perseverança. O Brasil já passou por tantas situações ruins e venceu, e essa a gente também vai vencer. Esse é o meu ponto de vista. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal, coloquem o sininho para notificar quando tiver outras mensagens. Se tiver dúvida, entre em contato que eu terei muito prazer em atendê-los. Beijo, fiquem com Deus.